E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu trago a vocês a história do cavalo sem cabeça. Não é a mula sem cabeça e esse cavalo também não pega fogo na cabeça. É o cavalo sem cabeça só, ok? Então, se você gosta tipo de relato, né? Se está gostando do nosso canal, se você assistiu de algum vídeo e está assistindo esse aqui, eu peço a você, né? Não esqueça de dar um like, né? E se inscrever no canal também. Isso ajuda muito, né? Para poder estar crescendo o nosso pequeno canal aqui. E esse é o estímulo também para poder estar gravando um pouco mais, né? Então, essa história que eu vou contar nesse relato do cavalo sem cabeça, eu escutei, né, de um colega que eu tenho aqui, é o mesmo, né, que contou a história lá do cavalo zumbi, né, no caso o burro zumbi lá no caso, né, que eu contei também aí no canal, ok? Então vamos para a história aqui do cavalo sem cabeça. Então, nesse mesmo sítio, né, que aconteceu a história lá do burro zumbi, se você não viu, né, veja o vídeo aí, achei interessante, né, a história. Então, nesse mesmo lugar, quando esse homem, esse senhor, Senhor Lázaro, né, ele comprou esse sítio, quando ele veio de Minas, ele comprou esse sítio e daí ali não tinha muita coisa, tinha uma casinha, tinha algumas coisas ali quando ele veio. E então, para que ele pudesse criar animais, que ele mexe com gado, com cavalos, essas coisas, ele teria que construir certas coisas. Então ele foi até um lugar no sítio dele lá, e é como se fosse uma clareira, né? Clareira é um lugar assim que é um descampado onde não tem árvores, não tem muitas árvores. E ali tinha um lugar que tinha uma planície boa, ali um pouquinho longe não muito longe, né, da casa dele, mas é assim um pouquinho distante. E ali ele falou assim, nesse lugar aqui eu vou construir um potreiro, né? No caso, potreiro, que nós chamamos aqui é um cercado de tábua onde, né, os animais são guardados. O cavalo, às vezes gado também é levado para tirar leite, para colocar ração, para colocar, né, alimento para eles ali, né? E também para poder às vezes fazer o tratamento, né, de bicheira, de, né, vacinar essas coisas. Então ele falou assim, eu vou fazer o potreiro ali. E daí ele foi, né, com alguns dias ali, ele foi, colocou os palanques, colocou, aí começou a pregar as tábuas, né? E daí até aquele dia, né, que ele, né, no caso quando não tinha o potreiro ali, né, que ele já tinha feito a casa dele e tal, né, até aquele dia que ele não tinha feito o potreiro ali, os cachorros dele ficavam em paz, sabe? E alguma vez latia, alguma vez não, tal, mas ficava em paz, né? Não ficava latindo o tempo todo. Só que ele começou a notar que a partir do momento que ele começou a construir o potreiro, né, os cachorros iam até o potreiro e ficavam às vezes latindo, né? Mas ele não dava bola, não ligava, né? E daí ele foi, fez o potreiro, no caso, cercado ali, só que ele ainda não tinha feito a porteira, né? E daí ele fez, demorou alguns dias para fazer, mas ele notou que cada vez, né, cada dia, parece que os cachorros começavam a latir um pouco mais, né? E ele começou a achar estranho aquilo. Talvez ele pensou assim, os cachorros talvez estão estranhando o potreiro, estão estranhando essa formação de tábua que está aqui, e por conta disso que eles estão latindo. E daí, alguns dias, quando ele terminou de construir o potreiro, ele foi e colocou a porteira, né, nesse potreiro, né? Então, a hora que ele colocou a porteira nesse potreiro, a partir daquele dia, os cachorros começaram a latir a noite toda ali nesse potreiro. E daí, na primeira noite, ele achou estranho, falou assim, eles só estranharam lá e tal, né? E estão latindo. Eles latiram. No segundo dia, de novo, ele brigava com eles, deitavam, e daí eles pegavam, ele deitava, acalmava um pouco, daqui a pouco eles levantavam, iam lá e começavam a latir no potreiro de novo, né? E daí ele achou estranho aquilo, eu falei, mas como é que pode, né? Talvez deve ter alguma coisa lá, sei lá. E daí no terceiro dia ele pegou de novo, né? A noite veio, e daí eles estavam quietos, daí umas horas da noite ele pegou e foi, né? Ele foi não, umas horas da noite ele pegou e começou a escutar os cachorros latindo de novo, e latiam e avançavam e tal. Ele falou, não, vou lá ver o que que é. Às vezes é algum bicho, né? Alguma onça que vem lá e por isso que eles estão latindo, né? E daí ele pegou e foi até o potreiro, pegou uma lanterna, né? Naquela época era lamparina ainda. Pegou e foi lá. E daí que ele chegou no potreiro, ele olhou lá pra dentro e não tinha, no caso ele não tinha prendido nenhum animal lá dentro ainda. Ele tava só fazendo, né? Só que a hora que ele olhou lá dentro, tinha um cavalo preso lá. Era um cavalo meio acinzentado, né? Meio preto, sim. E o cavalo ficava dando volta nesse potreiro lá dentro. Só que era bem noite, né? E ele viu assim as costas do cavalo, viu tudo assim e tal, né? Ele falou, por isso que os cachorros ficam latindo. Às vezes esse cavalo que tá vindo a rodear aqui e eles estão estranhando o cavalo. Mas não sei que cavalo é quem que é, talvez ela acabou se prendendo sozinha aí dentro. Então
então eu vou soltar ele. Daí ele foi até a porteira, puxou, abriu, né? E a hora que ele abriu, o cavalo deu uma volta lá no fundo desse potreiro, e que ele deu a volta e ele ficou do lado, abriu a porteira e ficou do lado. E nisso o cavalo foi passar por ele, e ele tava com a lanterna. E a hora que o cavalo foi passar por ele olhou pro cavalo, e daí que ele viu, o cavalo não tinha cabeça. Era só o tronco assim mesmo, e a cabeça dele era decepada, assim. E esse cavalo, ele estava preso ali dentro. Daí depois que ele abriu, o cavalo passou por ele olhou assim, e conforme ele olhou, o cavalo foi e desapareceu na escuridão, assim, né? E daí não ficou vestígio de mais nada. E naquele momento os cachorros sentaram e ficaram olhando pro ar, olhando para ele assim, e pararam de latir. Então daquele momento em diante, os cachorros não latiram mais, né? E daí o rapaz que me contou, né, ele fala que quando o pai dele contava pra ele essa história, ele arrepiava, assim, ficava com medo, né, porque era um homem, né, desses homens do campo mesmo, que não tem medo de muita coisa. Mas ali foi uma situação que ele não soube explicar o porquê, né. Daí até uma coisa que falaram pra ele tentou entender porque ele veio, né, de longe, né, e foi e construiu ali esse cercado, né, esse potreiro. E daí o que possivelmente aconteceu o seguinte: nesse lugar tinha esse espírito desse cavalo que ficava ali andando por ali. A hora que ele fez o potreiro, ele meio que prendeu esse espírito ali dentro desse cavalo, né? Esse espírito desse animal. E daí o cavalo não conseguia sair, ele ficava rodando ali dentro. E daí por isso que os cachorros latiam. Então a hora que ele foi lá, ele mesmo foi lá e abriu a porteira, então libertou esse espírito para ele ir embora. E depois desse dia ele nunca mais viu esse cavalo, né? E nem os cachorros latiram ali especificamente, né? Então, essa é a história do cavalo sem cabeça. Esse senhor, o nome do senhor é Lázaro, né? Que ele presenciou ali, né? E uma história que passou ali para os filhos dele ali, né? Que até o que foi o filho dele que me contou. E eu achei tanto interessante, né? E quis trazer aqui no canal hoje. Ok, pessoal? Então, essa é a história, né, do cavalo sem cabeça. Então, se, né, esse vídeo foi agradável, eu peço que deixe o like, né? E se inscreva no canal, né? Se quiser também pode colocar aí colocar não. Você pode mandar, né, alguma história que você queira para esse e-mail que tá aí embaixo para eu poder contar aqui também, né? Ok? Então ficamos por aqui e até mais.